Olá pessoal, vamos dando continuidade aqui. Vamos falar agora sobre o calor latente, tá? O que é o calor latente? Ele é denominado, tá, como sendo a energia recebida ou cedida, tá, por um corpo que provoque mudança em seu estado físico. Como assim mudança em seu estado físico? Aqui eu vou ter mudança de estado físico da matéria. Lembrando que a gente tem 3 tipos de estado físico: sólido, líquido e gasoso. Então o calor latente, ele vai ser um calor que o corpo vai estar recebendo ou perdendo, que vai provocar nele a mudança desse estado físico. Ou seja, ele pode estar passando do sólido para o líquido, pode estar passando do líquido para o gasoso, pode estar passando do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, tá? Vai ter sempre essa mudança. Então, sempre que falar em calor latente, eu tenho que ter em mente mudança, tá, no estado físico da matéria. Sempre vai ter essa mudança do estado físico. E durante esse processo de mudança, ou seja, quando o corpo está passando de um estado físico para outro, tá? Por exemplo, quando o gelo está derretendo, ele está no estado sólido, né? Vai derreter para chegar no estado líquido, ele vai manter sempre a sua temperatura constante, ou seja, quando o calor latente está agindo no corpo, está fazendo essa mudança de estado físico dele, não tem variação de temperatura, tá? Então não provoca variação de temperatura. Tá? Ó, como que é o cálculo do calor latente? A quantidade de calor latente necessária para um corpo receber, para que ele mude o seu estado físico, tá? Ele pode ser calculado da seguinte forma: a quantidade de calor latente é a massa do corpo vezes o calor latente dele, ou coeficiente de calor latente. Tá? Algumas questões trazem como coeficiente, outras trazem como calor latente mesmo, tá? Esse L maiúsculo. Tá? Aí as unidades de medida, ó, da quantidade de calor, como ela é uma energia, né? Vai ser caloria ou joules. A massa geralmente é em gramas, também a questão pode dar em quilogramas. Geralmente a gente transforma para gramas, tá? E o coeficiente de calor latente, tá? Ele vai ser calorias por gramas ou joules por gramas, tá certo? Se a massa está em gramas, tá? O calor latente tem que estar em calorias por grama ou joule por grama. Se a quantidade de calor estiver em calorias, o calor latente lá tem que estar em calorias por grama. E se a quantidade de calor for em joules, o calor latente vai ser joules por grama. Eu tenho que ter cuidado com essas unidades. Ó. Se eu estiver usando o calor latente em calorias por grama, a massa do corpo tem que estar em gramas e a quantidade de calor tem que ser em calorias. Agora, se eu estiver usando em joule por gramas, a massa do corpo continua em gramas e a quantidade de calor vai ser em joules, certo? J. É uma observação que eu tenho que ter aqui. Ó. O calor latente de uma substância, né, ele pode variar de acordo com qual processo de mudança de estado físico está ocorrendo. Como assim? Se eu estou indo do sólido para o líquido, eu vou ter um determinado valor para esse L, que é o calor latente. Tá? O coeficiente do calor latente. Agora, se eu estou indo do líquido para o gasoso, já vai ser um valor diferente. Ou seja, eu tenho que ter cuidado com qual tipo de transformação está ocorrendo. A gente vai ver já já todas as transformações possíveis, tá? Mas eu tenho que ter cuidado quando eu for utilizar o valor do calor latente. Ó, fazendo um comparativo aqui entre calor latente e calor sensível, tá? No calor latente, ele não provoca variação de temperatura, ou seja, não tem variação de temperatura, só que eu tenho aqui, ó, mudança de estado físico, tá? Mudança de estado físico. Sempre que estiver agindo calor latente, eu vou estar tendo uma mudança de estado físico, ou seja, o corpo vai estar passando de um estado físico para outro. Aí a fórmula para calcular ele é essa que eu acabei de apresentar, né? Quantidade de calor latente vai ser a massa do corpo vezes o seu valor de calor latente, ou coeficiente de calor latente. Basicamente, esse coeficiente de calor latente, ele representa o quanto de energia que 1 grama, tá? De 1 grama dessa substância necessita para mudar o seu estado físico. Eu vou já trazer uma tabelazinha com os valores do calor latente da água. Tá? Ó, e do calor sensível, fazendo a comparação. Né? No calor sensível, ele sempre vai ter, né? Vai provocar variação de temperatura. No calor latente não tem, no calor sensível tem variação. Aí já no calor latente ele provocava mudança de estado físico, né? E no calor sensível a gente não trabalha com mudança de estado físico. O calor latente ele é somente para variação de temperatura.
Então, ele não provoca mudança de estado físico. Se o corpo está mudando de estado físico, quem está agindo é o calor latente. Agora, se o corpo está tendo variação de temperatura, quem está agindo é o calor sensível. Ok? E a fórmula dele é essa que a gente já conhece, né? O Q-macete. Os estados físicos da matéria. Como eu falei ali no começo, né? Existem 3 tipos de estado físico: sólido, líquido e o gasoso. Tá? No sólido, a gente vai ter sempre objetos que possuem, corpos que possuem volume e forma bem definido. Como assim? Se eu tenho um objeto sólido, ele sempre vai ter o seu volume e a sua forma bem definida, ou seja, ele não vai ter mudança de forma nem mudança de volume. A não ser que ele possua dilatação, mas por enquanto a gente não está trabalhando ainda com dilatação, tá? Então ele vai ter o seu volume e sua forma bem definido. Já no líquido, ele possui volume bem definido, só que ele possui forma variável, ou seja, se eu pegar 1 litro de água, por exemplo, dependendo do objeto em que eu tenha contido esse 1 litro de água, a água vai estar sempre se adaptando à forma em qual objeto em qual ela está contida, tá? Se eu coloco dentro de uma jarra, ela vai ficar na mesma forma que a jarra, né? Se eu colocar num objeto que é cônico, espécie de cone, a água também vai adquirir essa mesma forma, né? Ou seja, a água ela possui um volume bem definido, só que ela não vai possuir uma forma bem definida, tá? Porque a água é um exemplo de líquido, tá? Mas quando a gente fala em líquido, não tem só água, ok? Todo objeto que é líquido, ele vai possuir volume bem definido, mas a forma dele é variável. Vai depender de onde ele está contido. Já o gasoso, a substância gasosa, né? Ela não possui nem forma e nem volume bem definido. Como assim? Se eu pegar uma determinada massa de ar, por exemplo, eu posso estar comprimindo ou expandindo ela de forma que vai continuar aquela mesma quantidade de matéria que eu coloquei, só que ela vai ter um volume que pode ser variável. Eu posso estar aumentando ou diminuindo esse volume do modo que eu quiser. E ela também vai adquirir a forma do objeto do local em qual ela está contido, tá? Então não tem volume constante, bem definido, e nem forma bem definida, tá? Mas basicamente a diferença entre sólido, líquido e gasoso é o arranjo molecular, tá? No sólido a gente tem um arranjo molecular bem mais com uma força intermolecular, né? Bem maior. Tá? O que é essa força intermolecular? É a força em que gruda, digamos assim, a força em que cola as partículas de um corpo. Então, se eu tenho um objeto sólido, para eu arrancar um pedaço dele dá muito trabalho, né? Agora, se eu tenho um objeto líquido, para eu tirar uma parte desse líquido, não dá trabalho. Ou seja, o objeto líquido ele não tem uma força de coesão entre as partículas forte. Já para o objeto gasoso, essa força de coesão é ainda menor do que a do líquido. Então, no sólido, a gente tem uma força de coesão alta, no líquido, mais baixa, e no gasoso, muito mais baixa ainda. Ou seja, para eu repartir uma massa de ar, é bem fácil. Para eu repartir algo que é líquido, também é muito fácil. Já para eu repartir algo que é sólido, é um pouco mais trabalhoso, né? Porque ele tem uma força de coesão dessas partículas que formam o corpo bem maior. Então, para eu descolar elas, uma da outra, me dá mais trabalho. Tá? Basicamente, a diferença é essa. Aí a gente tem aqui as mudanças de estado físico. Eu tenho o estado físico sólido, líquido e gasoso, né? Aí se eu quero ter um objeto que está no estado sólido e trazer ele para o estado líquido, seria como uma espécie do gelo derretendo, né? O gelo está lá no estado sólido, depois eu levo ele para o estado líquido, tá? Esse processo ganha o nome de fusão, tá? Então o que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o líquido. Aí eu estou com ele no estado líquido aqui, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui a água. Estava lá o gelo no estado sólido, derreteu. Foi a fusão, né? Então foi para o estado líquido. No estado líquido eu posso ferver essa água. Quando eu fervo a água, ela vai começar a vaporizar, tá? Aí vai acontecer o que? A água vai estar passando do estado líquido para o gasoso. O nome desse processo é vaporização. O que é a vaporização? Passagem do estado líquido para o gasoso. Aí depois eu tendo o estado gasoso, eu posso voltar ele para o líquido, tá? Voltar ele para o líquido. Esse processo do gasoso para o líquido é chamado de condensação ou liquefação, tá? Liquefação. Mas geralmente a maioria dos materiais traz como condensação, mas pode ser que em algum material que vocês encontrarem por aí
ele traga o nome liquefação. A liquefação é a mesma coisa que a condensação, é a passagem do gasoso para o líquido. Aí eu tenho aqui também, ó, se eu quiser ir do líquido para o sólido, seria o caso da água congelar, né? Tem uma água no estado sólido, coloca lá no congelador, ela vai congelar e vai para o estado... Aliás, eu tenho água no estado líquido, né? Se eu coloco no congelador, ela vai congelar e vai para o estado sólido, tá? Aí o nome desse processo do líquido para o sólido é solidificação, né? Eu estou solidificando um objeto que era, um corpo que era líquido, tá? Aí eu posso passar também do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. O nome desse processo, tanto de ida e volta, é chamado de sublimação. Pode ser, tá, que em alguns materiais você encontre a sublimação como sendo somente do sólido para o gasoso, e quando for do gasoso para o sólido, eles chamam de ressublimação, tá? Mas a maioria traz os dois nomes como sendo sublimação somente, tanto do sólido para o gasoso quanto do gasoso para o sólido, tá? Aí você se pergunta assim, como é que um objeto vai do sólido para o gasoso? É estranho, né? Mas se você lembrar, tem aquelas pedrazinhas de naftalina, que geralmente o pessoal coloca nos guarda-roupa, em algum local assim para ter aquele cheirozinho. Ali é uma pedra que está no estado sólido, né? Só que ela evapora diretamente já para o gasoso. Ou seja, ali você tem um grande exemplo aqui de sublimação, né? Que é quando você tem um objeto que está no estado sólido, a pedrinha, ela vai diretamente para o estado gasoso. Então, quando você tem do sólido para o gasoso, é chamado de sublimação. Tá? Aí aqui falando um pouco o seguinte, ó, se eu quero derreter, por exemplo, a água, está lá o gelo, né, no estado sólido, e eu quero levar para a água no estado líquido. Será que ele tem que perder, o gelo tem que perder calor ou tem que ganhar? Logicamente ele tem que ganhar, né? Por quê? Se eu quero derreter uma pedra de gelo, eu tenho que ceder calor para ela, eu tenho que colocar num ambiente mais quente para que ela receba calor, né? Então esse processo aqui, ó, de sólido para o líquido, ele é um processo que a gente chama de endotérmico. Por que é endotérmico? Porque o objeto que está recebendo, está derretendo, né? Ele vai estar recebendo calor. Então sempre que recebe, ó, endo, tá? Recebendo calor. Aí do mesmo formato aqui do líquido para o gasoso, eu também tenho que ceder calor para a água para que ela possa vaporizar, tá? Então, do estado líquido para o gasoso também é um processo endotérmico. Agora, a volta aqui, né? Se eu tenho algo no estado gasoso e quero levar para o estado líquido, que é a condensação ou liquefação, né? Eu tenho que retirar calor desse material. E se eu quero também levar do estado líquido para o sólido, eu também tenho que retirar calor. Aqui é o processo que a gente conhece muito bem, né? Que é o de congelar a água. Se eu quero congelar a água, eu tenho que colocar ela num ambiente muito mais frio, né? Para quê? Para que a água perca calor para o ambiente e congele, né? Para eu congelar a água, eu tenho que colocar num congelador, que é um local que vai estar muito frio. Então essa água perde calor e vai passar para o estado sólido, tá? Então o processo de ida aqui, ó, de sólido para líquido para gasoso é endotérmico e de volta é isotérmico, ou seja, tem que perder calor. Tá? E aqui uma tabela com valores, tá faltando um S, tá? Valores do coeficiente de calor latente. Tá? Aí, ó, como eu falei para vocês, vai depender do tipo de transformação que está ocorrendo. Tá? Se é fusão, o que é a fusão? Passagem do sólido para o líquido, né? Se é fusão, a água também ela só vai passar para o estado líquido quando ela estiver numa determinada temperatura. Por exemplo, eu tenho uma barra de gelo lá a menos 20 graus Celsius. Tá? Se eu ceder calor para essa barra, ela não vai automaticamente derreter. Por quê? Porque existe uma temperatura que é chamada de ponto de fusão da água. Tá? Esse ponto de fusão é exatamente o 0 graus Celsius. Tá? Ou seja, a água só vai derreter, tá? Para temperatura, isso a gente considera para pressões normais, né? Mais ou menos aqui ao nível do mar, um atm. A água só vai derreter quando ela chegar à temperatura de 0 graus Celsius. Então, se eu tenho uma barra de gelo a menos 20, eu tenho que ceder calor para ela, ela vai perder temperatura, vai ficar de menos 20 para menos 19, menos 18, menos 10, menos 5, até quando chegar em 0. Quando ela chegar em 0, tá? Ela recebeu lá de menos 20 até 0, calor sensível, tá? Porque ela teve variação de temperatura, né? Então foi calor sensível. Aí quando ela chegar em 0, é onde vai entrar o calor latente. Que aqui, quando ela chegar em 0 graus Celsius, a barra de gelo chegou em 0 graus Celsius, é quando ela vai começar a derreter.
ok? Então, quando ela está em 0 graus Celsius, que ela começa a derreter, vai ser o processo de fusão. Quanto vale o calor latente de fusão, que é aquele L, né? É o L que a gente definiu lá. O calor latente de fusão da água, tá? Ele vai ser, que é do gelo, né? 80 calorias por grama, tá? E o de solidificação, que é o processo inverso, tá? Que também a água só vai congelar quando ela chegar em 0 graus Celsius, tá? Você tem a água lá a 20 graus Celsius, você tem que tirar calor da água para ela baixar a temperatura para 19, 18, 17, 15, 10, 5, até chegar em 0. Ela só vai congelar quando chegar em 0, tá? Então a solidificação, que é o processo de passagem do estado líquido para o sólido, também só acontece a 0 graus Celsius para água, tá? Isso aqui é para água. Para outros objetos, para outros materiais, vai ter valores diferentes. E para a água, tá? Ó, a solidificação também só acontece a 0 graus Celsius. E o calor latente de solidificação é o oposto, tá? Do calor latente de fusão. Vai ser menos 80 calorias por grama. Um é 80 e o outro é menos 80. Porque são processos opostos também, né? A fusão é do sólido para o líquido, solidificação do líquido para o sólido. É o processo contrário. Aí a vaporização da água, ela também só acontece numa temperatura específica. O que é a vaporização? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso, né? Ela só vai acontecer a 100 graus Celsius, tá? Então, se eu tenho água abaixo de 100 graus Celsius, ela tem que receber calor sensível para aumentar essa temperatura até chegar em 100. Ela só vai começar a vaporizar quando chegar em 100, ok? Então, o calor latente de vaporização, 540. E o calor latente de condensação, ou liquefação, né? Como é o processo contrário da vaporização, vai ser também o sinal contrário, menos 540. Tá? Deu para ficar mais ou menos entendido? Ó? Os objetos só vão mudar de estado físico, tá? Em uma determinada temperatura, ok? Ou seja, eu não vou poder ter a água evaporando numa temperatura, vaporizando numa temperatura qualquer, tá? Eu tenho que ter uma determinada temperatura. Então, fora dessa faixa de temperatura, ela vai estar recebendo sempre calor sensível, tá?